E aí pessoal, Rodolfo Lacerda, vou gravar um vídeo jogando 4 mesas de No Limit 10 Six Max no Red Star Poker. Acabei de me sentar, joguei uma ou duas mãos na mesa 1, dando fold, e as outras mesas estou esperando chegar ação. Na mesa 1, 7-2 suited com limper na frente é uma mão bem fraca. Se eu fosse jogar ela aqui, eu daria um raise, com a ideia de isolar o limper e ganhar pós-flop com continuation bet baixo boa parte das vezes. Mas o problema de tentar isolar ele em No Limit 10 é que a maioria dos oponentes são fishes. Isso significa que a maioria dos oponentes não gostam de dar fold, e por isso a gente não vai conseguir isolar ele constantemente, já que a gente vai dar raise e um dos dois jogadores para agir vai dar call uma grande frequência das vezes, e o caixinho também vai dar call. Então a gente vai ter um pot contra dois jogadores inflado com uma mão marginal, e não é isso que a gente quer. O par de 2 contra o caixinho eu vou só dar call, pelos motivos já explicados anteriormente. Eu só daria o raise se eu achasse que eu conseguiria isolar ele uma grande frequência das vezes. E como eu não acho que é o caso, eu prefiro pagar o mínimo para tentar acertar o flop com uma mão bem... uma mão que precisa pegar um 2 para poder continuar. E uma vez sofrido um all-in, é um fold bem fácil. Na mesa 3, a gente tem dama e valete sofrendo um raise do small blind, é uma blind battle. Dama e valete nessa situação é uma mão bem decente. Eu não gosto de dar raise play flop porque existem poucas mãos piores, ou seja, mãos dominadas que nos pagam. Talvez não se o oponente for muito ruim, mas em geral é essa a verdade, por isso eu dou call e quero ver um flop. Um flop é ace high, 3-3, tenho que dar fold. Não vou tentar nenhum move ali, ele pode muito bem ter um as, mesmo que ele não tiver, eu não sei se ele está disposto a dar fold no possível par de 8, por exemplo. Na mesa 1, the raise com as 10 suited pre-flop, bem standard. O flop a gente tem um combo draw, second pair mais o flush draw. A gente vai ter um ace high de kicker que provavelmente é um draw válido contra o Beeswax. O Beeswax aparenta ser um jogador fraco. Ele já... eu sei disso porque depois de 2 limpas ele foi all-in. Quando ele vai all-in aqui, eu acho que a gente tem umas 25% de equidade, então a gente precisa de 1-3 para dar o call. Estou inserindo um comentário na edição desse vídeo. Contra a top pair a gente tem 31% de equidade, e contra dois pares a gente vai ter entre 27% e 30% de equidade. Para dar o call a gente precisa de 30% de equidade, ou seja, eu teria que ter dado call nessa mão. E aqui termina a edição. Supondo que ele tem um rei, se você achar que ele vai ter uma mão pior que o rei alguma vez, o call ali é bem válido. Sinceramente eu acho que eu poderia ter dado call ali. Não gostei muito bem da maneira que eu joguei essa mão. Guardar ela pra gente discutir mais depois. Na mesa 1, 6 e 8 suited, sofrendo um mini raise e vários oponentes pagando, é um easy call. É uma mão que joga bem contra vários oponentes. Na mesa 2 eu vou dar check, porque o meu par de as está super protegido ali. O oponente só tem uma pot sized bet atrás, meia pot sized bet atrás. Então, se ele tem qualquer mão que paga um push no flop, com certeza ele vai pagar no turn. Dando check eu deixo ele blefar algumas mãos que dariam fold para minha aposta. E mesmo que ele dê check, a carta que vier no turn pode agradar ele, e ele resolver ir pro chão com a mão que ele daria fold. Fold no flop. Acabou que ele tinha o top pair, obviamente ele não ia largar isso no flop, e também não vai largar isso no turn. Então a ideia do check ali é
A ideia do check ele consiste no fato do oponente ter pouco dinheiro atrás em relação ao pot. Nossa mão está super protegida. Já que se você considerar que ele tem um straight draw, obviamente ele vai pro chão no flop. Ele também vai pro chão no turn mesmo que o flush não bata. Por outro lado, quando você dá check, você deixa mãos piores que dariam fold e continuar. Eu acho que esse é o foco do check ali. As e valetes suited na mesa 3. Eu quero dar um raise aqui. Eu vou dar um raise bem alto para tentar me isolar com um oponente. Eu não quero jogar contra dois oponentes fora de posição. Até não seria a pior das coisas, mas ainda assim, as e valete eu prefiro jogar contra um oponente. Mas quando é dois oponentes fracos, eu não me importo. Voltando na mão do As e 10 suited. Bem. Eu não gostei da maneira como eu joguei. Acho que eu deveria ter apostado mais no turn, com a intenção de pagar um push sem medo. Apostar o pot, pagar um push. Acho que essa é a melhor alternativa contra um jogador que provavelmente vai pro chão com mãos piores que top pé. Mas que ele vai com o top pé, se eu apostar o pot, eu acredito que a gente vai ter os odds suficientes para o que é mais ou menos 1/3 contra um range de pares do oponente. Como jogado, eu acho que o fold é ok, mas ainda assim o meu dedo coçou para dar o call. Acho que é uma situação. Após o free roll em uma situação um pouco marginal. A outra alternativa seria dar check call ou check raise. Provavelmente check call. Ou se bem que há méritos em check raise, já que o oponente provavelmente, se ele aposta um 10, ele não vai dar fold para um check raise ali. Enfim, dito isso, eu acho que eu joguei da pior maneira possível, que foi apostar 2 e dar fold. Ou eu apostaria mais, pagaria um all-in, ou daria check e provavelmente check call. Essa mão é muito forte ali, principalmente contra um fish que provavelmente está disposto a ir pro chão light. Acho que a gente tá queimando dinheiro jogando da maneira que eu joguei ali. Na mesa 4, eu vou dar uma pequena aposta nesse limpid pot. Basicamente eu tô querendo roubar a aposta. No limpid pots eu gosto de atirar, mesmo quando eu não tenho nada. O motivo disso é que os oponentes também não vão ter nada uma grande frequência das vezes. Afinal a gente está jogando Texas Hold'em e ninguém nunca tem nada. Mas mais importante que isso é um limpid pot, ou seja, tem pouco dinheiro investido e as pessoas não se preocupam em ganhar pouco dinheiro. Elas querem ganhar quando o pot está grande. Então quando o pot está pequeno elas não dão tanta atenção, não se preocupam em blefar. Por isso eu acho que quando a gente dá um tiro em limpid pots vai funcionar uma alta porcentagem das vezes. Contudo, sempre existe exceção, você vai encontrar alguns oponentes que odeiam dar fold em limpid pots, mas em geral isso não vai ser observado. Na mesa 3, raise com um par de valetes, claro, uma mão excelente. No flop a gente tem o nuts. Eu vou apostar próximo do pot, porque eu quero ganhar o máximo de valor possível. Quando qualquer um desses oponentes tiver qualquer pedaço do bot, que eu tenho certeza que eles não vão largar. Felizmente eles dão fold porque eles não tinham nada. Na mesa 2 eu dou re-raise com um par de damas. Um re-raise de 4 vezes o raise do Niller. Quando eu faço minha trinca no flop, obviamente, eu não tenho intenção de largar. Eu vou apostar 2/3 do pot. É um valor suficiente para mim continuar apostando 2/3 e chegar no river all-in. Sem que eu tenha que apostar mais do que o pot. O check raise dele, ele está representando um as, já que eu estou vendo 3 damas. Vou dar call, porque se ele tem um as ele vai continuar tirando no turn, ele nunca vai dar fold. Por outro lado, se eu dar all-in, ele vai dar fold em mãos que estão blefando. E só continuar com as mãos que ele continuaria no turn de qualquer maneira.
Ele tinha um par de 6, talvez esse seja um exemplo de mão que provavelmente ele daria fold no flop se eu fosse all-in após o check raise dele. Então acho que essa mão ilustra bem por que é interessante dar o call ali. A gente está super protegido. Você pode se perguntar em relação ao flush draw. A questão é, se ele tem um flush draw ali da check raise, ele nunca vai dar fold para um all-in. Então, essencialmente, contra um flush draw, você já está all-in. Tente pensar dessa maneira. Então, se vier um flush no turn e o dinheiro entrar no chão com você estando atrás, isso iria ocorrer independente de você ter dado all-in no flop ou não. Já que ele iria all-in no flop, também ia fazer o flush no turn da mesma maneira. Espero que faça sentido para vocês. É interessante notar que nossa mão era muito forte para a gente poder fazer isso. Se eu tivesse uma mão... tivesse algo... talvez algo como um as bem marginal, talvez eu cogitaria um raise, mas ainda assim eu acho que eu ficaria com call. Porque o range que o oponente está representando é bem pequeno, basicamente um as. A gente já tinha uma das trincas possíveis, trincas de as bem provável. Então ele só tinha, fora o par de as, ele tinha uma trinca para representar. Provável 2 pares também. Então quando o oponente representa um range muito pequeno, e principalmente quando é um range que, se ele realmente tem, ele não vai largar, independente do turn, eu gosto de dar call no flop, quando eu tenho uma mão bem protegida, como era a trinca. Na mesa 1 eu dou raise com as e valete off, eu errei o board. Perdão, eu errei o board, vou dar uma continuation bet um pouco mais do que o meio pot, apenas para que o Foucault dê fold caso ele não acerte. Quando eu sofro mini raise, infelizmente tem que dar fold. Você pode tentar se convencer da call para você ter o valete ou as de outs, mas é possível que eles não sejam outs válidos, por isso eu dou fold. Na mesa 2 eu tenho um par, segundo par mais um flush draw turn. Eu não atirei no flop porque eu estou contra 2 oponentes, bem provavelmente um deles pode ter o as. Mas no turn, após check já diminui a chance de alguém ter um as, e mesmo que tenha, eu tenho o meu flush draw. Ups, eu acabei dando um raise maior do que eu queria, na mesa 4. Re-raise maior do que eu queria, na mesa 4 eu queria dar algo entre 1,40, mas eu dei 1,60, que é ok. Eu vou dar uma continuation bet de meio pot na mesa 4. O motivo disso é que eu quero apostar o suficiente para ele dar fold, caso ele não tenha nada. Ou seja, ele tem uma mão que não acerta o board, como a minha. E já que caso ele tenha uma mão que acerte o board, ele não vai dar fold. Depende de eu apostar o pot ou meio pot. Na mesa 3, se eu não me engano, eu recebi um par de 5 agora há pouco, eu abri de raise. Eu não importo de abrir de limp, pares baixos em no limit 10, porque eu acho que nesses limites, é aquilo que eu expliquei, acho que nesses limites os jogadores vão dar call muito light pre-flop. E quando você tem um par de 5, você não quer isso. Você não quer isso porque você perde a força da continuation bet, que você vai ter que dar blefando para ganhar boa parte dos pots, já que você vai fazer trinca apenas uma pequena porcentagem das vezes. Então, contra oponentes assim, é interessante dar limp, porque mesmo no limped pot, caso você faça só a trinca, você consegue provavelmente ganhar todo o stack do oponente, dando pot, talvez até um overbet em alguma street. Na mesa 1, eu dou limp com valete 8 suited. Após vários limps, eu tenho posição absoluta, uma mão especulativa, que eu vou jogar com cautela após flop, mas ainda assim eu acho bem válido jogá-la após vários limps.
Mas sofrendo um raise de 5 para 5 big blinds, eu já não quero entrar. Tem um short stack no meio. Acho que nossa mão perde um pouco de valor aqui. Nossos odds implícitos começam a ficar consideravelmente menores após o raise. Se fosse um raise de 3 big blinds, todos pagassem, eu pagaria também, mas 5 big blinds acho que é meio que um pouco acima do meu limite. Na mesa 2, o Mayfield da Limp no cutoff. É um sinal de fraqueza, um jogador da Limp no cutoff, somado ao fato de que ele está com 1,65, ou seja, um short stack. Isso fica mais claro ainda. Esse é um flop que eu meio que quero atirar, mas com short stack para agir eu não fico confortável, porque short stacks eles querem batalhar por limped pots, ao contrário dos jogadores que possuem um stack maior. O motivo disso é que, como eles têm um stack baixo, qualquer limped pot já adiciona um grande valor para eles. Na mesa 3, dame 10 off, uma mão bem marginal, não pague ela se você não for agressor, principalmente contra 2 oponentes. Não pague um raise com ela. Na mesa 1, a gente deu raise com par de dama, claro. Mas o flop vem o pior possível. Infelizmente a gente não pode apostar aqui. Se a gente apostar aqui, a gente está essencialmente no all-in contra os 2 oponentes. E nesse board, definitivamente o as ou o rei bate num dos dois. Se não bater, eu ficaria até surpreso. Na mesa 4, eu dou call com par de 4, buscando a trinca. Eu resolvi entrar apostando nesse flop, porque eu acho que eu vou ter a melhor mão boa parte das vezes. Essencialmente eu só estou atrás para um par maior. Dito isso, eu não quero dar check call ou check raise com par de 4 nesse board. Eu não sei quão light meu oponente está disposto a ir pro chão, mas eu acho que é uma mão forte o suficiente para entrar atirando e meio que tentar ganhar o pot com a melhor mão logo no flop. Mais ou menos essa é a intenção. Uma vez sofrido o raise, eu sou obrigado a dar fold. Na mesa 1, eu dou raise com as e rei, novamente, uma mão bem sólida. Não há por que não fazer isso, principalmente com o oponente que está demonstrando pagar nossos raise deliberadamente. Uma situação semelhante com a do par de dama, a gente faz top pair, top kicker. Ou seja, nossa mão está bem protegida aqui, não tem overcast para nos preocupar. Se ele tem um flash draw, a gente já vai puxando no flop. Se ele tem uma mão pior, eu quero deixar ela continuar. Se ele tem uma mão melhor também, a gente vai puxando, independente do que ocorra. Que foi o caso. Se a gente ir no all-in ou não, a gente ia pro chão no flop. A gente ia pro chão de qualquer maneira comigo atrás. Então, por isso que o call é a melhor opção em situações assim. Você deixa o oponente, você não se importa se ele tiver uma melhor, porque vocês vão pro chão de qualquer maneira. E se ele tiver uma pior, você quer garantir que ela continue. Na mesa 3, eu dou raise com as e rei. Novamente, é um raise por valor. Espero que mãos piores me paguem. As 5 off, numa blind bet, na mesa 3. Bem, é uma situação um pouco complicada, mas como é heads up, que você vai ficar heads up 100% das vezes, eu não me importo. Boa parte da força dessa mão está ligada com a continuation bet com o blefando que você vai dar. Você vai ter que ganhar boa parte das vezes para justificar. Já que quando você tiver o top pair, você nunca vai estar muito confortável, principalmente contra o oponente que sempre vai ter um as no range dele. Na mesa 1, eu resolvi dar check no flop, porque minha mão está bem exposta. Mesmo tendo um top pair, meu kicker não é dos maiores, e tem um nítido flash draw por aí. Então eu dou check, meio que quero ver como os oponentes reagem, mas uma vez que todo mundo dá check, eu começo a ficar bem confiante com minha mão e eu vou apostar o turn e o river se um dos dois pagar. Claro, se não vier outras espadas. Na
mesa 3 eu dou raise com as 6 suited no cutoff. Eu erro o board, então eu vou apostar pouco mais do que meio pot. Seguindo aquela ideia, pouco mais do que... Perdão, apenas o suficiente para o oponente dar fold caso ele não acerte o board. Eu não acho que a tendência dos jogadores, principalmente dos fish, a tendência deles não vai ser blefar sempre que vê uma aposta pequena. Mas se você reparar que algum jogador tem essa tendência, você se adapta, seja dando continuation bets maiores ou diminuindo a frequência de continuation bets quando você não tem uma mão. Quando você tem uma mão, você dá uma continuation bet pequena, deixa ele dar raise e você dá um erase ou dá um call com a intenção de fazer uma armadilha pro turn. Na mesa 2 eu dou raise com as valete off após o limper, porque é uma mão bem sólida e que definitivamente está na frente do limping range do Silver Mix e definitivamente está na frente do calling range dele após o meu raise. Quando ele entra apostando pot nesse board, eu fico um pouco confuso. Eu ia esperar que uma mão forte desse check raise ou check call com a intenção de slow play. Por isso eu dou um raise ali. Provavelmente é bem possível que eu tenha a melhor mão. E mesmo se eu não tiver a melhor mão, quando eu sou pago, eu ainda acho que eu tenho outs válidos. Sem contar o as e valete, eu tenho backdoor flush draw. Uma vez pago, eu não vou continuar com agressividade. Eu vou respeitar ele. Eu não sei se ele vai largar um par de 4 caso eu aposte no turn. Por isso eu opto pelo check no turn. Sofrendo esse raise all-in, esse bet all-in no turn, a gente basicamente só derrota um message draw, que seria um flash draw. 3 e 5 também errou. Um improvável 5 e 6, 6 e 7 não está no range dele. Eu queria ter mais tempo ali, mas a situação é difícil. Eu acho ok o fold. Algumas mãos que ele dá limp fazem 2 pairs até o river. 4-3 definitivamente. Eu não sei se ele empurraria algo como 8-5 ali, eu não duvido. Já dois fracos não tem muita lógica no que eles fazem. Um 10, meio difícil de estar no range dele. Pra ser sincero, eu não me importo com o call ali. Se eu fosse jogar de novo, provavelmente eu daria call, porque existem algumas mãos que melhoram e fazem 2 pairs, mas não são muitas. Ao passo que os draws de 3 e 5 e flush draw erram. Se bem que 3 e 5 ele pode estar blefando com 3 e ainda assim ser uma melhor que a minha. Enfim, eu acho que bem close ali. Se eu fosse refazer, eu fico meio tendendo pro call, mas é meio que meu lado curioso querendo agir, mas provavelmente o melhor realmente seja o fold. Na mesa 1, eu essencialmente estou indo all-in com o meu top pair no river. Isso porque eu estou contra o jogador fraco. Jogadores fracos não vão largar nada, então eu vou dar 3 apostas, flop, turn e river, com a intenção de ser pago por mãos piores, que com certeza vai ocorrer uma grande frequência das vezes. Acabou que ele tinha top pair e deu fold, fiquei bem surpreso pra falar a verdade. Jamais esperaria isso de um jogador fraco. Eu vou dar sit-out aqui. Então eu acho que rolou 2 situações interessantes nesse vídeo. A primeira foi do As 10 suited, que a gente tinha um combo draw. Demos bet flop, bet fold turn. Não gostei da maneira como eu joguei. Definitivamente eu jogaria diferente se eu pudesse voltar. Ou eu apostaria mais no flop com a intenção de ir pro chão, ou mesmo apostando 2. Eu provavelmente não me importaria de pagar um raise ali, pagar o all-in ali, porque quando já 2 fracos, eu acho que é razoável esperar ver qualquer coisa ali. Ou seja, qualquer mão marginal no range dele. Ou eu daria check call ou check raise. Provavelmente check call. Então eu não gostei da maneira como eu joguei. Eu acho que bet fold ali provavelmente é a pior coisa a se fazer. Agora, recentemente, a gente teve essa mão com as e valete.
A gente dá raise, um jogador fraco entra apostando pot num board baixo draw. As valete provavelmente com o as de diamonds nos dando backdoor flush draw provavelmente seria a pior mão que eu daria o raise ali. Se eu não tivesse o as diamond, definitivamente eu não daria o raise. Acho que o fato de não ter o backdoor flush draw nuts já piora muito nossa mão. Dito isso, eu ainda acho ok raise no flop, mas uma vez pago, esses jogadores nunca vão largar o que quer que eles tenham pago com. Ou seja, se ele tiver um par de 4, 5, definitivamente ele não vai largar pro turn após já ter pago o meu raise no flop. Então a intenção do raise no flop é tentar forçar ele a dar fold, numa mão bem marginal como um par, ou dar fold numa mão pior que a nossa, algo como um as e 8, que a gente não quer pagar, porque ele provavelmente vai continuar apostando no turn se a gente só pagar a aposta dele. E aí a gente vai ter que dar fold de qualquer maneira, então é melhor que a gente já dá raise, meio que ganha informação e consegue tentar definir a mão logo. E fora isso, definitivamente a gente vai ser pago por flush draws, se ele não resolver all-in com eles. E flush draws a gente provavelmente está na frente de qualquer maneira, o que é interessante. Ou seja, então quando eu dou raise eu quero, após ser pago, a ideia é ir pro showdown, sem investir mais um centavo. Quando o oponente entra apostando all-in no river, é uma situação meio delicada. Minha tendência com o station fazer eu querer dar call, mas no final fold provavelmente é a jogada mais esperta. Pessoal, acho que deu para discutir a situação interessante de quando a gente tem uma mão bem sólida e sofre um raise ou sofre uma bet. Que foi o caso do as e rei com top pair, top kicker e do par de dama com trinca. Vocês viram, eu consegui demonstrar uma linha que dá para extrair o máximo de mãos piores. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Como sempre, qualquer dúvida, postem no fórum do Aula de Poker. Até a próxima e abraço.